Então, pessoal, vamos prosseguir. Coerção indireta para pagar tributo. Qual que é a discussão aqui? Esse é o último ponto que vamos analisar dentro de administração tributária. A discussão aqui é a seguinte: a fiscalização tributária, a administração tributária pode restringir determinados direitos como condição para que haja pagamento de tributos? Por exemplo, fechar o seu estabelecimento comercial se você não está pagando tributo, proibir o exercício da sua atividade empresarial, apreender mercadorias como forma de condicionar a liberação delas ao pagamento de tributo, e aí forçar, gerar uma pressão indireta para que haja o pagamento de tributo. É possível isso? Veja, em regra, não. Não tem cabimento. Essa medida é inconstitucional. Vamos ver aqui algumas situações. Súmula 70 do STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Então, fechar estabelecimento até que o contribuinte pague aquilo que ele está devendo, isso aí é inconstitucional. É inconstitucional porque existe uma forma própria, existe um procedimento específico para a cobrança de tributo. Qual que é? Inscrever em dívida ativa e promover a execução fiscal. Então, é o patrimônio do devedor que responde pelo crédito tributário, como vimos lá na responsabilidade patrimonial como uma das garantias e privilégios do crédito tributário. Então, você impor coerções indiretas, que não tem nada a ver com a constrição patrimonial por meio de uma execução fiscal, isso faz com que haja uma inconstitucionalidade nessa forma de cobrança. Cobrar tributo é por meio da execução judicial, a execução fiscal. Se o contribuinte não paga, seus bens são penhorados e são levados a leilão para quitar as dívidas. Interdição de estabelecimento é inconstitucional. Também aqui na mesma linha, a súmula 323 do Supremo. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagar tributos. Não está pagando tributo, a administração vai lá, apreende suas mercadorias e diz que você só vai ter as mercadorias liberadas depois de pagar os tributos devidos. Isso aí é uma coerção indireta, também é inconstitucional, tá bom? Agora veja, recentemente, ainda tem mais uma, súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega e exerça suas atividades profissionais. Também na mesma linha da súmula 70, que proíbe a interdição de estabelecimento, não é? Até lá, quando tratamos de ação de repetição de indébito, eu falei para vocês dessas estampilhas, não é mesmo? Não existem mais hoje em dia, mas eram selos que o contribuinte adquiria como forma de pagamento de tributo. A aquisição da estampilha era o pagamento do tributo. Ele pegava aquela estampilha e a fixava na mercadoria. Aquela estampilha afixada na mercadoria atestava que o tributo daquela mercadoria havia sido pago. Não é? Então, essa súmula diz, olha, você não pode proibir que ele adquira estampilhas, despache mercadorias, exerça a atividade profissional, porque ele está em débito. Seria também aqui uma forma de coerção indireta de pagamento de tributo e, portanto, também inconstitucional. Agora, veja, em 2020, o Supremo proferiu essa decisão em RE 1090591, que está na tela aí para vocês, que os contribuintes, o contribuinte desse processo, o particular desse processo,
defendia que a postura da administração era ilegal, era inconstitucional, justamente por violar essas súmulas que acabamos de ver. Só que aqui é o seguinte, veja bem, surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento do desembaraço aduaneiro de bem importado ao pagamento de diferença tributária, apurada por arbitramento da autoridade fiscal. O tribunal de origem, nesse caso concreto aqui, o tribunal de apelação, entendendo inadequada a exigência imposta pelo fisco, concluiu pertinente o verbete 323. Esse aqui que já vimos. Inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagar tributo. O Tribunal de Apelação, o Tribunal de Segundo Grau, aplicou a súmula 323. Aí o Supremo vem e fala o seguinte, olha, evocar enunciado sumular é tarefa sensível. Aplicar uma súmula a um caso concreto é tarefa sensível. Requer do intérprete atenção às peculiaridades do caso, a fim de não se distanciar da orientação. Realmente esse é um alerta muito importante do Supremo, mas a verdade é que o próprio judiciário poucas vezes realiza essa tarefa sensível da forma adequada. Infelizmente, o que vimos muito, o que identificamos muito hoje em dia nos tribunais é a transcrição de emendas sem atentar para o caso concreto, não é verdade? Essa é uma questão de processo civil muito complexa. Tem o outro lado também. O Brasil é um país muito grande, são muitos processos, o volume é muito grande, e aí acaba que o judiciário às vezes quer usar súmula e precedentes como forma de reduzir o estoque de processo. Isso é importante, sem dúvida, mas isso às vezes é feito de uma maneira muito acelerada que faz com que essa sensibilidade, essa tarefa sensível afirmada pelo Supremo não seja realizada na verdade. Então, olha o que o STF disse aqui. Não está em jogo a apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação do débito. O pagamento do tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria. Não se tem coação indireta objetivando a quitação de tributo, mas regra segundo a qual o recolhimento de diferenças fiscais é condição para a introdução do bem no território nacional. Não se deve confundir. Aí ele cita aqui uma doutrina, né, do Leandro Poulsen. Não se deve confundir a apreensão, que ocorre quando verificada irregularidade que enseja a aplicação da pena de perdimento, com a simples retenção do produto, até que cumpridas as condições para conclusão do desembaraço e liberação, como a apresentação do documento e pagamento dos tributos devidos. Vamos lá. Em outras palavras, quando uma mercadoria ela é importada, para que ela seja internalizada no território nacional, ela precisa passar por esse procedimento que se chama procedimento de desembaraço aduaneiro. Nesse procedimento de desembaraço aduaneiro, para permitir o ingresso da mercadoria, é necessário verificar se os tributos incidentes sobre a importação foram devidamente pagos. Se eles não foram pagos, o procedimento de desembaraço aduaneiro não pode ser concluído e a mercadoria não pode concluir seu ingresso no território nacional. Então, aqui, o pagamento de tributo é condição do procedimento de desembaraço.
Se eu não tenho pagamento, eu não posso concluir o procedimento. E sem a conclusão, a mercadoria não ingressa. Então, isso, na verdade, não é uma retenção de mercadoria. É o requisito para o ingresso da mercadoria no território nacional. Se esse requisito não está preenchido, a mercadoria não pode ingressar. Então, isso aqui não é bem uma apreensão como condição para pagar tributo. É simplesmente verificar se os requisitos de ingresso da mercadoria no território nacional, dentre eles o pagamento dos tributos incidentes, foi ou não cumprido. Entenderam? Veja também outra coisa. Aqui, nesse caso concreto, o contribuinte declarou um valor pelo qual ele entendia o tributo devido. Olha, por essa importação aqui, eu entendo que eu tenho que pagar, lembrem-se lá, lançamento por homologação. Eu entendo que eu tenho que pagar 50 mil reais de tributo. Aí a administração não concordou com o valor e lançou outro valor. Então, ele declarou e pagou 50 mil, mas a administração entendeu que o valor era 90 mil, por exemplo. Ficou faltando uma diferença. Enquanto essa diferença não é paga, o procedimento aduaneiro não é concluído e é legítimo ou legítima a retenção da mercadoria, não permitindo seu ingresso até que essa diferença seja paga. Tá bom? Saiu nos informativos do Supremo 2020, então é um tema interessante. Agora vamos para outro assunto, o último assunto do Código. Dívida ativa e certidão negativa. Dívida ativa e certidão negativa. Dívida ativa, o conceito de dívida ativa, ele possui 3 aspectos. São esses 3 que estão aí, eu vou falar de cada um deles. Mas vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? O crédito foi inscrito na dívida ativa. O que significa isso? Dizer que o crédito foi inscrito na dívida ativa. Veja bem, significa que o crédito foi regularmente constituído no âmbito administrativo. Administrativamente, ele foi constituído pelo lançamento. Houve a cobrança administrativa devida, a regular cobrança administrativa. O contribuinte foi notificado e, mesmo assim, não pagou o tributo. Transcorreu o prazo para pagamento administrativo. Diante dessa situação, crédito devidamente constituído, contribuinte notificado e esgotado o prazo de vencimento para pagamento, não há mais se falar em qualquer atividade agora administrativa. Administrativamente esgotou-se a cobrança daquele crédito. Qual é o passo seguinte? Esse crédito, que foi constituído e cobrado administrativamente, mas não houve o pagamento, esse crédito será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública para permitir que seja depois realizada a cobrança judicial desse crédito. A cobrança judicial. A cobrança judicial ela é feita por meio do ajuizamento da execução fiscal, que é aquela ação judicial disciplinada lá na Lei 6830/80, né? A Lei das Execuções Fiscais. Então, constituído administrativamente, cobrado administrativamente e venceu o prazo para pagamento, inscreve em dívida ativa para permitir a cobrança por meio da execução fiscal, agora a cobrança judicial. Depois de inscrito o crédito na dívida ativa, registrado ele na dívida ativa, e cada fazenda pública tem a sua dívida ativa,
existe a dívida ativa da União, existe a dívida ativa de cada estado, de cada município. As autarquias e as fundações públicas, cada uma também possui a sua própria dívida ativa. Bom? Inscrito o crédito na dívida ativa, deve ser extraído um documento chamado de certidão de dívida ativa, conhecida também como, pela sua sigla, CDA. A CDA. A CDA é uma folhinha de papel, é um documento que certifica que determinado crédito está inscrito em dívida ativa de determinada fazenda pública. Essa folhinha, essa CDA, Certidão de Dívida Ativa, é o título executivo extrajudicial, que fundamenta a execução fiscal, tá bom? Toda execução tem que ter um título, seja ela judicial ou extrajudicial. No caso da execução fiscal, que é uma execução extrajudicial, o título executivo é a certidão de dívida ativa, ok? Pois bem, esse ato de inscrever um crédito em dívida ativa, ele tem 3 aspectos. O aspecto contábil. O que é esse aspecto contábil? É que a dívida ativa, ela também é uma conta na contabilidade pública da administração. Lá na contabilidade pública tem uma conta que é a conta da dívida ativa. Então, é um registro contábil. A dívida ativa também tem esse aspecto contábil, que é justamente ela representar um registro na contabilidade pública, tá bom? Ela também, a dívida ativa, o ato de inscrição em dívida ativa, então esse ato, também representa um controle de legalidade. Esse é o segundo aspecto. Como é que é isso aí, controle de legalidade? É o seguinte: o ato de inscrição em dívida ativa, ele tem que ser um ato de controle de legalidade, porque toda vez que o agente público vai promover a inscrição do crédito na dívida ativa da Fazenda Pública, ele deve fazer uma revisão de tudo que aconteceu com esse crédito, desde a sua origem, desde a ocorrência do fato gerador, passando pela constituição do crédito com lançamento, a cobrança administrativa, o vencimento, e então chegar nesse momento de inscrição do crédito. O ato de inscrição em dívida ativa, ele é um ato de controle de legalidade, porque é o momento para ser feita essa revisão. E se identificado que houve algum erro, alguma ilegalidade, alguma falha na constituição do crédito, na cobrança do crédito, no lançamento, cabe à administração anular o ato ilegal e promover a sua correção, dentro do princípio de autotutela que norteia a administração pública. Ela pode rever seus atos administrativos ilegais. Então, há esse aspecto de controle da legalidade. É bem verdade que, na prática, esse aspecto está um pouco reduzido. Às vezes acontece, você vê lá quando o agente público vai inscrever em dívida ativa, ele identifica que teve uma falha lá atrás e aí manda corrigir. Às vezes acontece, mas isso é cada vez mais raro. Na prática, atualmente, esses procedimentos de inscrição em dívida ativa, eles são automatizados, não é? É tudo automático, é tudo informatizado e, portanto, é difícil efetivamente uma revisão da legalidade do que aconteceu anteriormente. Mas esse é um segundo aspecto do ato de inscrição em dívida ativa. E o terceiro aspecto, eu já antecipei aqui para vocês, é o aspecto processual. Por que o aspecto processual? Porque
a inscrição em dívida ativa é requisito indispensável para promover a execução fiscal. Eu preciso da inscrição em dívida ativa para permitir o ajuizamento de uma execução fiscal. Porque o título executivo que fundamenta a execução fiscal é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Tá bom? Então, tem esse aspecto processual. Sem a inscrição em dívida ativa, não é possível ajuizar a execução fiscal. Tá bom? Vou encerrar esse bloco aqui só com 20 minutos. Logo na sequência, a gente inicia outro bloco. Até mais. Tchau.